começar com quem? Começa com o pastor Paulo. Já? Né? Vamos pegar. Pastor, Já começa comigo? imagino que o coração está tranquilo, Bastante. dormindo bem, tranquilo, sem ansiedade nenhuma. Mas o pessoal vê o senhor aqui. Senhor aí, né? vê o Senhor aqui, mas Vê o senhor aqui. eu também. E o senhor também. Mas já tem. O pessoal vê você aqui, mas tem aqueles mais próximos, mas também tem aqueles que nos acompanham só pelos cultos. E eu queria que você dividisse com a gente um pouco da sua história. O pastor Paulo não nasceu no púlpito. Então tem uma história, tem uma trajetória. Como ele conheceu Jesus, e como essa experiência foi tão forte ao ponto de hoje você querer compartilhar essa história com todo mundo por toda a vida. Vamos lá. Já que você falou de nascer, eu vou lá atrás falar do onde eu nasci. Em 1900. Primeiro que não dá para contar sobre essa trajetória sem falar da trajetória da minha esposa também, porque somos um time, ela é minha aliada, como Gênesis 1 diz, e é claro que eu não conseguiria fazer isso sem a graça do Senhor através dela na minha vida. Mas para não ficar muito extenso, eu vou contar só a minha parte, tá, moço? Então me perdoe e vou contar só a minha parte. Eu nasci em São Paulo e mudei para Recife depois do falecimento da minha mãe. E eu me lembro desse tempo aqui em São Paulo, até falo que eu nasci na igreja. Obviamente que não nasci na igreja, nasci no hospital, mas eu não me lembro da minha infância sem igreja. Eu sempre fui à igreja desde que a minha primeira memória está aqui, cravada. Eu era aquele que aprendia as historinhas, enfim, que contava em casa. Eu realmente cresci na igreja. Mas a adolescência foi bem diferente. Eu me afastei bastante, não só da igreja, mas do Senhor também. Foi um período bem turbulento, bem nebuloso, que deixou marcas até hoje na minha vida de pecados mesmo da adolescência que ficam marcados, né? Obviamente que lavados pelo sangue do Cordeiro e perdoados, eu não os carrego mais comigo, mas memórias ainda estão lá. Mas foi um período bem difícil, longe da igreja, que na época eu não achava difícil, mas hoje, quando eu olho, de fato, foi bem nebuloso. Cresci lá para os 19 anos, voltei a congregar numa igreja, voltei a estar presente numa igreja, e eu falo até que eu voltei a frequentar. Frequentar porque eu estava lá, mas, sinceramente, eu estava lá. Sabe como é, né? Todo mundo que me via na igreja talvez pensasse, olha que garoto exemplar, que coisa linda, mas eu era um sepulcro caiado mesmo, podre por dentro. Não busquei mudança, isso não foi rápido, foram vários anos dentro da igreja, acho que eu lembro do retiro, né, aquele que a gente fez de máscaras, né? Era, de fato, uma máscara que eu vestia ali no domingo e talvez nas quartas-feiras, quando eu ia, né? Bem, eu vivi assim por alguns anos, até que eu comecei a me incomodar com isso. Não faz sentido eu pregar alguma coisa aqui, viver alguma coisa aqui num dia e outro lá fora, e comecei a tentar mudar. E eu virei um gladiador mesmo contra o pecado, e fazia de tudo, cortava as coisas que, sabe, aquela coisa bem do 0 a 80, bem rápido, eu quis mudar, e eu percebi, aí foi rápido, que eu não conseguiria sozinho. Não ia dar, eu tentei, e eram quedas atrás de quedas, e eu não levantava, era só queda. E aí foi quando, de fato, eu entreguei as rédeas da minha vida, da minha caminhada para o Senhor, eu fui convertido por Ele, e as mesmas batalhas que eu travava antes, com as mesmas estratégias, agora eu passei a vencer, milagrosamente. E eu me lembro até hoje que, desde aquela noite, esses pecados que me assombravam passaram de ser presentes na minha vida. E eu comecei a me aproximar mais do Senhor e conhecer o Senhor da igreja, não só estar na igreja, frequentando a igreja. Comecei a me envolver e eu aprendi mais de Deus. E assim passaram-se mais alguns anos ali. Mas aí eu só estava lá. Tem o crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Estava lá, sentadinho. Eu era um crente, sim, no Senhor, mas não servia.
Até que algumas pessoas começaram a me cutucar, vamos lá, Paulo, vamos. Natália sempre foi muito ativa na igreja. Nessa época a gente já estava casado, agora cronologicamente falando, né? E eu comecei a me envolver, a servir, e aí parece que a igreja começou a ter mais sentido mesmo. Eu já experimentava a comunhão, os amigos, aquela união, mas eu não prestava nada ao Senhor ali. E eu comecei a me envolver, de fato, com a igreja, e logo depois a gente se mudou. A gente passou a conhecer outras igrejas e, depois de algumas grandes frustrações com lideranças, administrações, coisas de igreja, nem vocês sabem, a igreja não é perfeita, é um juntamento de pessoas imperfeitas. Aquilo nos frustrou muito e a gente passou por um outro período nebuloso e eu me tornei um desigrejado, se é que isso existe. E aí eu acho que esse foi o período mais tenebroso, mais até que a adolescência que eu estava longe de Deus. Porque tudo que fazia sentido antes, agora... Eu tenho uma Bíblia em casa, cronológica, que eu me lembro que quando comecei a voltar para o Senhor, eu estava olhando ela hoje, folheando, e cheguei a essa conclusão hoje. Eu comecei, a cada página que eu lia, eu anotava o ano que eu estava lendo. E eu só voltei a ler a Bíblia depois que eu comecei a ir para a CJ, 2018, 19. Isso me deixa aleluiado, né, Anderson? Porque, de fato, essa igreja tem um papel fundamental na minha vida e eu honro a Deus, louvo a Deus, porque trouxe pessoas de tão longe, juntou tantas outras pessoas para fazer igreja. Uma igreja saudável, viva, que me trouxe de volta. Obviamente que não foi o esforço do Justin, mas Deus através dele. Pessoas me motivando, nos motivando a estar firmes ali, e aí a gente começou a ter comunhão de novo com a igreja, começou a servir novamente com a igreja e não parou mais. De lá para cá... Posso interromper rapidinho? Não. E de lá... é importante as pessoas ouvirem isso, no sentido de que muitos podem olhar para o palco, ver um homem de barba, né? Um homem que é pastor hoje, formado, e muitas vezes achar que, você viu, ele está nessa posição porque ele teve uma vida tranquilo, ele foi, sabe, não passa pelas mesmas dificuldades que eu passo, ele não sofre com as mesmas tentações que eu estou sofrendo hoje. Então, às vezes, olha para alguém que já chegou numa posição de autoridade na igreja e pode achar que não foi uma caminhada tranquila. É importante as pessoas entenderem. Você está aqui, mas não é porque a caminhada foi tranquila, foi mil maravilhas. E realmente é testemunho do poder de Deus na vida de qualquer um, independentemente de quem é. Ele pode pegar alguém que está afastado, mesmo como adulto, mesmo depois de servir muito tempo na igreja, está afastado e longe de Deus, e trazer de volta por perto, e depois fazer algo na sua vida que superou as suas expectativas, que você nunca imaginou antes. Jamais. Nem passava pela mente. Eu ser pastor, talvez passava pela mente de algumas outras pessoas ao meu redor, mas, enfim, essa igreja passou a me motivar nesse sentido e começou a arder um desejo em mim e na minha esposa, e nós como casal, unidos nesse sentido, de auxiliar outras pessoas a viver isso também, uma comunhão verdadeira com a igreja, um serviço honesto, sem querer nada em troca, sem buscar mérito, um engajamento mesmo com o corpo de Cristo, né? Essa comunhão em serviço, enfim. E eu me lembro que essa chama foi aumentando, e logo a gente estava lá no seminário, nem sei direito como, mas estávamos lá, e foram 3 anos maravilhosos, que a gente pôde voltar todos os finais de semana para a nossa igreja. Isso foi uma bênção muito grande, a gente nunca desconectou, desde que a gente chegou lá na Só um parênteses, que ele não vai falar, mas eu vou. Quando ele fala que, eu não sei como eu parei, ele não foi abduzido, tá? E também, pegando um gancho que o Justin falou, há uma mentalidade religiosa que acredita que chegar ao pastorado é quase uma promoção. Não tem nada a ver.
Isso não é industrial nem mercadológico. Na época, se não me engano, a Nath era ligada à arquitetura e o pastor Paulo era engenheiro. E quando ele fala que ele não sabe como, ele largou tudo. Eles largaram tudo e foram abduzidos para o seminário. Há sempre um passo de fé. No livro de Tiago, Tiago começa falando: Tiago, servo de Jesus Cristo. Esse servo é escravo. Então, ao contrário de uma mentalidade distante da Bíblia, que acredita ser uma promoção, na verdade é se colocar a serviço, se colocar à disposição. E foi assim que eles chegaram no seminário. Fecha parênteses. Agora eu sei como eu cheguei lá, tá vendo? Mas eu digo, realmente foi uma sequência de fatos que Deus foi confirmando, e quando a gente olha para trás, a gente vê que Deus começou isso muito antes. A gente ainda estava lá em Recife, um pastor, quem sabe, esse quem sabe fica lá, o nosso pastor de jovens, né? Enfim, e foram várias confirmações ao longo do caminho, e cá estamos hoje, e o nosso desejo como família, e eu como pastor, não outro, senão auxiliar outras pessoas a experimentarem a verdadeira comunhão com a Igreja de Cristo, assim como eu, um dia fui um não salvo, fora da igreja. Eu quero ajudar pessoas a conhecerem Jesus. Depois eu passei a ser um não salvo dentro da igreja. Eu quero auxiliar pessoas a deixarem essas máscaras de lado e realmente viverem o evangelho que professam todo dia. Assim como eu fui um desigrejado, eu quero auxiliar essas pessoas frustradas a encontrar o rumo de volta para casa. E assim como eu fui uma pessoa que não servi de forma tão engajada, eu quero auxiliar e motivar e continuar motivando as pessoas a servirem ao nosso Deus, porque não há outro propósito na vida senão esse. A gente realmente se entregar como servo, como escravo, como a palavra mesmo diz, aquele que faz tudo porque o nosso Senhor já abençoou demais, é o mínimo que a gente pode fazer. Um pouquinho do testemunho dava para falar, acho que até 21 horas, mas vamos para a próxima pergunta. Só para registrar que eu não tenho problema com isso, tá? Tá bom. Há uma expressão, aí eu quero perguntar, continuar com você também, o Jean. Há uma expressão no meio cristão, quando se vivencia isso de abrir uma nova igreja, a gente usa a expressão plantar uma igreja. Nós estamos plantando uma igreja em tal lugar, nós vamos plantar uma igreja em tal cidade. Mas eu queria que vocês pudessem explicar o que significa para aquele que não conhece aquela expressão e até para aqueles que conhecem, para nós sincronizarmos os significados. Senão cada um tem um pensamento, mas como vocês enxergam e traduzem essa expressão, plantar igreja? Eu acho que antes de chegar no plantar, temos que definir o que é uma igreja. No dia que eu cheguei para o Paulo e a gente teve aquela primeira conversa, sério mesmo, sobre a possibilidade de plantar uma igreja, e eu perguntei para ele, eu falei, cara, será que você e a Natália realmente têm o desejo de ser um missionário, de juntar comigo, a gente montar uma equipe missionária e a gente começar a orar e plantar uma igreja? Quando eu trouxe isso para ele, depois de muita conversa com o pastor Jay, eu não estava falando, vamos sair para estabelecer um clube social. Eu não estava falando, vamos tentar estabelecer um lugar aonde a gente faz o nosso melhor para entreter as pessoas que vão chegar. E talvez por meio disso, eles vão se sentir bem estando lá, e talvez se sentindo bem, vão contribuir financeiramente, e aí a gente meio que se estabelece, e assim, vamos em frente. Não foi isso. A proposta foi, vamos estabelecer uma família da fé, vamos estabelecer uma comunidade de fé que não funciona como uma instituição, que não funciona como uma empresa, mas que verdadeiramente funciona como uma família, em que possamos ter um ambiente onde podemos amar uns aos outros, principalmente. Estabelecer um lugar, uma comunidade que consegue
suportar uns aos outros, apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, encorajar uns aos outros, auxiliar uns aos outros, realmente algo vivo e ativo. Então essa foi a nossa intenção, e o Paulo entendeu isso muito bem. Mas a ideia não é de, Paulo, vamos lá com as nossas famílias e uma equipe missionária e estabelecer alguma coisa e depois ver o melhor que nós achamos, o que fazer. Vamos funcionar, ver o jeito que nós achamos legal de funcionar e seguir para frente. Não, nós entendemos que, sim, somos nós saindo para plantar uma igreja, mas não é a nossa igreja. No final das contas, a igreja é de Cristo. Em Colossenses, por exemplo, Colossenses capítulo 1, o Paulo fala sobre Jesus, ele fala que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, como a nossa mente determina o que o nosso corpo vai fazer, determina a ação e reação de cada membro do nosso corpo, a imagem que Jesus é a mente da igreja. E é Ele que vai determinar como que a igreja vai funcionar, como cada parte deve agir e reagir. Então nós estamos indo para lá entendendo isso. Queremos juntar uma comunidade, uma família da fé, mas totalmente em submissão à direção e à vontade e os propósitos de Cristo. É Ele que vai direcionar. Ele mesmo fala para o apóstolo Pedro em relação a isso, em Mateus 16, 18. Ele fala assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-las. Frisando, palavra minha, a minha igreja, a igreja é de Cristo. Eu gostaria, posso falar? A primeira coisa, cadê o Anderson? Nós estamos aqui, mas nós não vencemos sofá, né? A gente trouxe a sofá hoje à noite. Para vocês que lembram o que ele falou. A palavra plantar, a igreja, é uma palavra bíblica, né? O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios. Ele fala que eles plantam a igreja da água, mas é Deus que faz a igreja crescer. Então, quando nós plantamos uma igreja, estamos semeando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela mesma é uma semente. Então, eles estão indo lá só semeando, plantando a palavra de Deus, falando sobre Jesus, falando sobre salvação, encorajando as pessoas dessa área lá em Mascoaçu para eles conhecer pessoalmente Jesus, só plantando. Quem vai fazer crescer é Deus, tá? Então, plantando a igreja é uma palavra, a maneira de falar, biblicamente correto, porque é só isso que a gente está fazendo. Nós não estamos lá para fazer uma igreja, né? Como se fosse um negócio, nós vamos abrir. É só plantando semente da palavra de Deus e orar, assistir, ver Deus crescendo a sua igreja. E para quem esteve conosco desde o começo, quando fundamos essa igreja, entende perfeitamente que sim, a gente estava aqui servindo, fazendo parte, sendo ativo, mas ninguém que estava aqui desde o início hoje olharia para tudo isso e falaria: olha o que nós fizemos. É nítido que Deus tem agido ao longo desses anos e Ele que tem feito o trabalho por meio de nós, os servos, mas toda a honra e glória a Ele. E é isso exatamente que nós esperamos indo para lá. Pegando esse gancho, a gente, nesse texto que o pastor Jay citou, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 8, depois de falar tudo isso, né, que nem quem planta, nem quem rega tem mérito algum, mas quem faz crescer é Deus, aí no verso 8 ele fala assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. E pegando esse gancho, olhando para isso, não tem recompensa maior do que ver uma igreja cheia de pessoas que querem servir e andar com o Senhor. A gente não espera outra recompensa senão essa do trabalho, né? E aí, no verso 9, pois nós somos cooperadores de Deus, é isso que a gente vai fazer. Cooperar com o que Deus já está fazendo. Aprendi isso muito com o pastor Justin. Vamos para onde Deus já está agindo.
vamos lá e só vamos cooperar com isso, né? Algumas pessoas até corrigiram a gente, era assim que se falava antigamente, quando a gente falou de plantar, as pessoas, não, é implantar. Não, peraí, implantar eu vou lá enfiar a goela abaixo uma igreja, um modelo de igreja lá no Massaguaçu, não é isso, de maneira nenhuma. A gente vai lá jogar algumas sementes, fazer o nosso melhor, usar dos dons e talentos que Deus nos deu, e quando olharmos lá na frente, a recompensa já está lá mesmo, não esperamos nada para além de lá. Pessoas, e vocês viram no vídeo, talvez tenham visto, não sei se repararam, mas rostos que a gente nunca viu aqui. Pessoas apareceram lá que nós nunca vimos antes. Isso é um privilégio absurdo. Esse já é com certeza a recompensa pelo trabalho que nem começou ainda. Então a gente já está muito feliz, porque Deus tem algo muito gracioso para fazer lá, através de nós e apesar de nós, né? Isso é uma recompensa gigantesca, assim. Amém. Quero dar meus 2 centavos de contribuição e explicar algumas coisas quanto a... Eu acho muito interessante as coincidências do tempo, né? Nós estamos nesse momento especial da história da nossa igreja, que vai multiplicar, e eu acho interessante registrar que plantar uma igreja, abrir uma igreja, não começa no cartório, conquistando um CNPJ. Não é assim que se planta uma igreja. Precisa falar isso? Precisa. Essa semana, eu não sei quantas pessoas assistiram, viram na mídia, saíram os primeiros dados do IBGE, do censo de 2022. E qual foi a matéria de muitos portais de notícia e de muitos jornais? No Brasil, hoje, há mais igrejas do que escolas e hospitais. O intuito disso, qual era? E o que causou nos comentários de cada post desses veículos? Eram pessoas criticando esse crescimento da igreja, falando da importância e da necessidade de mais hospitais e mais escolas nas cidades. É óbvio que sim, há necessidade de mais educação e saúde para a população. Mas eu achei interessante um pastor chamado Guilherme de Carvalho, ele respondendo a essas críticas com uma pergunta: quem tem medo da multiplicação da igreja do Senhor? Quem teme que a igreja se multiplique? Porque a igreja crescer não significa que nós estamos em oposição a mais escolas e mais igrejas. Há aqueles ainda que procuram defender que nós devemos plantar mais igrejas por uma questão social. A igreja ajuda socialmente os mais carentes, com cestas básicas, também, mas não é esse o propósito da igreja. A igreja prega a palavra, que traz vida. Nós pregamos a palavra de um Deus que venceu a morte. Quando nós estamos falando de uma nova igreja no Massaguaçu e naquela região, vamos explicar mais um pouquinho? Nós estamos falando de histórias de casamento que podem estar chegando ao fim e vão encontrar vida. Pessoas que estavam morrendo para o vício e vão encontrar vida. Jovens perdidos porque não têm direção e já não têm mais relacionamento na própria casa com seus pais, podem encontrar vida. Em todo tempo nós somos chamados a pregar a palavra. Tu, porém, prega a palavra. Esse é o nosso chamado. Deve ser natural isso. Não é uma questão social, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de vida ou morte. Então, enquanto o diabo vem trazer morte, nós pregamos vida. E vida em abundância, vida eterna. Então, não é num cartório que se começa uma igreja. Há uma musiquinha antiga, infantil, que o telefone do céu é joelho no chão. É assim que se começa uma igreja. E Deus espera isso de nós. É justamente nesse ponto. Esse ano que a gente passou com a equipe missionária, juntando cada 15 dias, criando estratégias, pensando, sempre tinha oração. A oração era fundamental. E eu tinha falado para eles, a gente não sabe quando
Então a gente continua orando e vamos orando acreditando que no tempo certo Deus vai abrir as portas e nós vamos saber, nós vamos sentir que é o momento certo. Então a oração é absolutamente fundamental nesse processo todo, não só da equipe missionária. Eu sei que muitos de vocês estavam orando por esse projeto, né, ao longo desse ano, e Deus, graças a Deus, Ele realmente tem mostrado para a gente, nos dado uma resposta. Amém. Pastor Jay, se alguém perguntasse de bate-pronto, se o senhor pudesse sintetizar, resumir, para que plantar uma igreja? Então, essa é muito fácil, né, para quem entende a Bíblia. Mateus, no seu livro, Evangelho de Mateus, ele termina com, para ele, as últimas palavras de Cristo, dando mandamento para aquele pequeno grupo de 11 homens continuar como uma igreja, um instituto de uma igreja, e em todos os lugares do mundo, pregando a palavra, quer dizer, semeando a palavra. Aqueles que aceitam, eles devem ser batizados para mostrar a dedicação que eles têm com Cristo, compromisso com Cristo. Mas a terceira parte é a parte que estamos falando hoje à noite. E aí, essas pessoas salvos e batizados, mostrando compromisso com Cristo, você não larga. Você tem que ensinar a eles todas essas coisas que Jesus ensinou aos apóstolos. E essa parte que, o único lugar que pode fazer isso, quando você forma uma igreja, uma assembleia dessas pessoas e se torna uma igreja, onde tem cultos, estudos, semanalmente, às vezes no começo era diariamente na Bíblia, mas onde você pode ensinar todas as coisas para que o Espírito Santo possa transformar a vida dessas pessoas, porque a nossa vida não tem nada nesse mundo mais importante do que Jesus, tá? E a pessoa que recebe Jesus começa a aprender, viver por Ele. E onde vai aprender essas coisas? Tem que ter as igrejas, tem que ter igreja em todo lugar, né? Podemos ter muito mais igrejas. Nosso alvo é para plantar igrejas em todos os bairros aqui em Caraguá, para todo lugar, no litoral norte, até o fim do mundo, até o fim da terra, né? E isso é a vontade de Deus. Então, missões deve ser o coração da igreja. A igreja vive para fazer missões. Nossa igreja, eu acho que nós entendemos isso. Nós temos tem missões lá em Venezuela, tem oportunidades para quem sabe mais. Tem 2 famílias agora que mudaram para Portugal, quem sabe, né? A porta aberta ali, África. Deus abre as portas e Ele espera para nós receber ou seguir esse chamado para ir. É um mandamento para ir. Então, no Novo Testamento nós vemos os primeiros 4 livros falando sobre a vida de Cristo e Ele formando a sua igreja. Atos fala sobre o crescimento dessa igreja, o poder dessa igreja infiltrando o mundo inteiro. Depois, a maioria das cartas, até Apocalipse, são cartas para as igrejas. Então, não tem como ler o Novo Testamento sem ver a importância da igreja. Então, por isso, nós temos que levar isso muito sério e não abrir uma igreja só para dizer que nós abrimos uma igreja, mas realmente esperar para Deus nos mostrar com as pessoas certas e o lugar certo para realmente cumprir o nosso papel. Eu acho que a resposta mais básica que existe no porquê plantar igrejas é por obediência. Por obediência a Cristo. Ele deu essa comissão para a sua igreja e a igreja então deve realmente levar a sério e colocar em prática. Por obediência. Estamos aqui com essa nova plantação por, em primeiro lugar, submissão e obediência ao nosso Salvador. Eu ia justamente perguntar isso, porque quando eu pergunto para quê, né, nós temos um objetivo claro. E eu ia te perguntar justamente, o pastor usou a expressão que missão deve ser o coração da igreja, né? Então essa motivação, o porquê, porque devemos plantar uma igreja. Eu lembro, uma vez eu estava tendo aula com uma missionária, chamada Alzira Nascimento, e ela estava falando que é muito comum hoje, vários lugares
vendendo curso, descubra seu propósito, qual é o seu propósito, busque seu propósito, propósito e propósito e propósito. Como se Deus tivesse vários propósitos, um para cada igreja. E ela falou assim, olha, Deus não tem vários propósitos, um para cada igreja. Deus tem as suas igrejas para o seu propósito. É a igreja que se conforma à agenda de Deus e não Deus que se dobra à nossa agenda. E eu acho que é interessante ouvir os pastores, porque isso deve ser claro para nós. E é sinal de vida. Quando eu usei a expressão na abertura sobre que há uma equipe, desde o ano passado, nós estamos tendo essa gestação e vai nascer, foi proposital, foi intencional. Isso deve ser tão claro para nós que nós devemos pregar em obediência e abrir novas igrejas como sinal de vida da igreja. E eu estava comentando com o Jean, antes de começar o culto, que interessante, né? Quando você vê um casal de pombinhos, estão namorando, eles ficam noivos, aí vão casar, aí casou. Qual é a primeira pergunta? E aí, vai ter filho quando? Quando é que vai ter filho? Quando vai ter filho? Aí você tem um, quando é que vai ter o outro? Eles demoraram para Aí vem responder, e teve o cachorro? 3. Quando vai ter filho? Por quê? Porque vida gera vida. Só morte não gera vida. Morte não gera vida. Museu não gera vida. Passado não gera vida. Vida gera vida. Um lugar vivo, ele é frutífero. A expectativa é essa. Então, quando eu falo de nascer, de gestação, é com uma alegria, porque você é membro de uma igreja viva. Infelizmente, há lugares que se conformaram, se acomodaram, se acostumaram. A igreja é isso. Eu vou, sento. Eu gostei da expressão do cristão 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito. Misericórdia. Sobe um crente desse? Eu nem sei se sobe. Mas está lá, na cota. Não sei, vai quem sabe. E nós não podemos nos conformar. Não está bom. Não está bom. Porque poucos são os ceifeiros. O campo é muito vasto. Deus confia em nós. É uma responsabilidade. É como se, eu não sei, me corrijam, mas é como se Deus estivesse compartilhando um segredo. Eu tenho um plano para as famílias do Massaguaçu. Posso contar com vocês? Sim! Deve ser a nossa resposta. Sim, vai nascer, vamos ter um filho agora. E que quando nascer, a gente possa perguntar, e o outro, quando vem? Deve ser normal, como é assim, nós somos uns com os outros, com outras famílias e casais. E tanto é que enquanto aquilo nasce e vai amadurecendo, vai crescendo, e enquanto isso acontece, aqui nós continuamos a perguntar, tá bom, e aí o próximo filho? Enquanto nós estamos perguntando isso, e como igreja, nos esforçando para isso, aquela igreja lá vai estar perguntando, tá bom, nascemos, crescemos, agora quando é que vai ter Vai virar o filho? competição isso aí. Quem vai plantar a próxima igreja? Isso A é gente. saudável. Essa ideia de uma igreja plantando outra igreja significa todos que estão aqui. Né? Não é somente uma equipe missionários. Deus não chama um missionário sem chamando a sua igreja. Tá? Então, por isso é importante hoje à noite entender que todos que estão aqui participam disso. E tem que abraçar essa ideia, não pode atrapalhar. Tem que, para a igreja ter um coração de missões, significa que todos os membros têm que ter isso. Tá? E por isso é tão importante a gente entender que as missões incluem vocês, todos os membros, os futuros membros da nossa igreja. Até que você não vai ser pessoalmente a pessoa que vai sair, mas todos nós aqui, por causa do nosso compromisso aqui com a nossa igreja, fidelidade, dá oportunidade para a igreja crescer assim. Então essa hoje à noite não é só para vocês entenderem o que nós ou eles vão fazer, é que todos nós
entendemos que para isso dar certo, todos nós temos que participar e ser fiel a esse chamado de Deus. E é isso que eu estava pensando também enquanto o pastor falava, que esse culto diferente, especial, tem um duplo propósito. É sim um envio, mas também é um provocar de, poxa, eu quero fazer parte disso, da próxima e de tantas mais, e se aqui em Caraguá, em outro lugar do mundo, tem que ser uma chama ardente no nosso coração de continuar isso que os primeiros lá atrás fizeram, e graças a Deus fizeram, que chegou até nós hoje, né? Que não pare em nós, né? Que o Evangelho, eu já ouvi essa frase, ele está a uma geração de ser extinto, basta a gente simplesmente parar, sentar e nada mais ser dito. Obviamente que tem a graça de Deus sobre todo esse processo, mas é uma frase que incomoda, né? Poxa, cadê o meu papel aí? Cadê a minha eu quero entrar nisso também, onde é que eu me alisto, né? É uma convocação em que todos nós estejamos atentos a ela, né? Eu estava lembrando, uma vez eu vi uma oração de uma missionária, que ela orou assim, Deus, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ver o que o Senhor está fazendo. Eu não quero assistir o que o Senhor está fazendo. Eu quero participar. Não esquece de mim. Não esquece de mim. Não me deixa de fora. Vamos lá. Como foi revelado, quantos anjos eram, se veio pela escada ou não, como Deus guiou, mostrou o local, que nem hoje nós falamos, né? Dia 7, Massaguaçu, estamos falando um local, estamos falando uma data, né? Como Deus mostrou onde, como Deus revelou quando, foi como isso? Foi um raio, eu fiquei até meio careca. Pegou bem aqui. Não sei, não tem nada, não teve faixa no céu, não teve nada sobrenatural, de verdade, absolutamente nada. Eu realmente creio que Deus direciona aqueles que estão em movimento. Estão andando, agindo, e Deus vai guiando. Eu vejo isso nos movimentos ali do apóstolo Paulo. Na segunda viagem missionária, ele tenta entrar na Ásia, na província da Ásia, ele está ali com Timóteo, logo recém-chegado na equipe, ele tenta. E o texto diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus impede. E ele tenta de novo, aí fala, o Espírito de Jesus impede. E ele dá a volta, beirando a Ásia, não consegue entrar e vai para Macedônia, lá para Filipos, a primeira igreja plantada na Europa, alcança várias pessoas ali, a igreja de Filipe vai se fortalecer e Paulo segue viagem. E na terceira viagem, quando começa, diz que Paulo passou pela província da Galácia, que é do ladinho da Ásia, e foi para Éfeso. Não explica nada, simplesmente ele foi, e Éfeso é a capital dessa província da Ásia, que ele não conseguiu entrar antes. E eu realmente creio que enquanto estamos em movimento, Deus vai fechando portas. Vai dizer, não, por aqui não. Não vai para lá. Ele vai direcionando, e quando a gente vê, por isso que eu digo que eu não sei como, mas quando a gente olha para trás, de fato a gente sabe como. Quando começamos a orar sobre planejar, a gente pensou, sul ou norte, até em Paraibuna a gente conversou, onde que o Senhor quer nos enviar? E vamos procurando, vamos nos movendo, e parece que lá vai fechando porta. A gente tinha um galpão sensacional, agora vai fechar. Alugaram. Eita, e as portas vão fechando e Deus vai direcionando. Quando a gente olha para trás, poxa, obrigado Deus, porque essas foram as portas que o Senhor abriu e manteve aberta, não fechou na nossa cara. Então, são confirmações que vêm depois de pequenos passos de fé. Não é nada gigantesco, vamos agora. A gente dá um passo e o chão está lá. Dá outro passo, o chão está lá. E não é o chão, é a mão do nosso Senhor nos segurando, nos sustentando no vazio. Ele realmente vai confirmando enquanto nos movemos. Isso é muito gostoso de sentir, de participar. Porque, de fato, eu posso contar para vocês,
Eu posso explicar tudo isso, mas só a equipe vai poder, de fato, testemunhar. Olha as confirmações, olha só o que Deus fez. E vem uma pessoa aqui, lá do seminário, fala de hotel, aí, hotel, quem sabe, aí vai começar no hotel. Então, são várias coisas que vão afunilando, e no fim a gente olha, realmente, Deus nos direcionou para cá. Tem umas coisas interessantes que, quando a gente começou a falar seriamente sobre essa possibilidade de abrir uma igreja, o primeiro pensamento era para lá, talvez seria para lá. Será que Deus está nos chamando para ir sentido São Sebastião? E então, basicamente foi o pensamento geral, todo mundo meio que pensando nisso. Então a gente falou, vamos começar a procurar lugares, prédios, visitamos alguns lugares. E aí o Bruno da nossa equipe falou, tem um galpão lá bem na beira da pista e tá para alugar. Parece que o dono está reformando algumas coisas, mas está para alugar. E aí a gente tentou um bom tempo alinhar um dia com o dono para poder ir lá e ver o prédio. E aí o tempo ia passando, tinha os contratempos, não dava certo. Aí finalmente o Paulo e a Natália conseguiram alinhar um dia com ele. E aí ele foi, abriu, eles olharam, tiraram fotos, vídeos, mandaram para a gente. E aí a gente já começou a conversar. Não, então eu acho que aqui poderia ser a sala das crianças, a gente fecha a cozinha aqui, faz isso. Já começamos a pensar sobre isso, né? E o galpão estava um tempão para alugar. Várias vezes a gente tentou marcar com ele, e não dava. E quando a gente dava, eles, eu vou fazer uma cirurgia, não vai dar. Várias, assim, enfim, mas aí chegou o dia que a gente conseguiu, de fato. Aí de repente, mais à tarde, a gente estava falando, não, então acho que pode dar certo, parece que o negócio pode acontecer. Aí, algumas horas depois, a Natália manda mensagem falando, o dono do prédio me ligou hoje e disse que ele acabou de alugar para um outro grupo, naquele dia. Aí eu falei, bom, então isso não necessariamente é Deus falando, não é para esse lado, mas certamente Ele falou, não é aquele lugar, não é aquele prédio. E aquilo serviu para a gente falar, quem sabe, então, será que é para outro lugar? Será que o outro lado da cidade? E foi aquilo o momento que começamos a cogitar a possibilidade de ir para lá. E aí, quando aquela equipe do seminário veio nos visitar, durante a semana tivemos uma reunião com o pastor Joel, e a gente sentou com a equipe, ele explicou a história dele, e como surgiu a igreja dele, e ele que falou, não, então a gente começou a alugar o auditório de um hotel lá, e deu muito certo, e aí a gente pensou, será que isso daria certo? Aí começamos a olhar nos hotéis, e pesquisar, aí que surgiu essa ideia de falar com a Milena, que é membro da nossa igreja, que administra lá o Hotel Costa Norte, e perguntamos, né? E aí ela ficou empolgada com essa ideia, fomos lá visitar, assim, então não foi aquela voz que veio do céu, mas foi a gente tomando passos de fé, tentando fazer a nossa parte, e Deus ia abrindo portas e fechando, e chegamos a este ponto. É maravilhoso ver isso. Uma outra, por questão de tempo, não vou demorar muito, mas uma confirmação é que quando começamos a falar sobre a equipe missionária, qual seria essa equipe? Quem seriam essas pessoas? A gente começou a orar e conversar entre nós e com o pastor Jay, e começamos a observar, e nós vimos diversas pessoas que se mostraram fiéis aqui na nossa igreja, pessoas extremamente fiéis, pessoas que já estavam servindo há muito tempo, que tinham um coração mesmo de servo, pessoas devotos ao Senhor. E aí aquela coisa, sabe, você pensa, será que eles iriam topar? Sem saber, eles poderiam falar, não quero. Então o que fizemos? Começamos a convidar casal por casal, né? Cada vez a Natália fazia cuscuz, eu comi cuscuz umas 7 vezes em 2 semanas, é a piada, né, que a gente tem entre a equipe, mas nós sentamos na mesa, na casa do Paulo e Natália, e começamos a falar, olha, Deus colocou isso no nosso coração, claro que não tem pressão nenhuma, mas vocês vieram à nossa mente, oramos sobre isso e queremos perguntar, será que você gostaria de fazer parte de uma equipe que iria, não sabemos quando ou nem aonde, mas que um dia iria plantar uma nova igreja? E foi impressionante que, com todos que nós perguntamos, nenhum falou não. E na verdade a gente até tinha falado, volta para casa, conversa entre vocês, orem sobre isso, dá uma resposta sem pressão. A gente recebeu uma resposta sim,
naquele mesmo momento, praticamente com todos. Então Deus já estava agindo no coração dessas pessoas, enquanto estava colocando isso nos nossos corações, e isso me lembra da parábola dos talentos, quando o mestre, ele vai viajar, ele deixa alguns talentos com 3 servos, e os 2 servos pegaram os talentos, e eles investiram aquilo, e colocaram em trabalho os talentos, e eles multiplicaram aquilo que tiveram. E a resposta, quando o dono, quando o mestre volta, ele se alegra com esses mestres, e ele fala assim: vocês foram fiéis com pouco, agora eu vou te dar muito mais. Ou seja, vocês foram fiéis nas pequenas coisas, agora você vai ser responsável por muito mais. Ou seja, você se provou um servo fiel, e eu quero te dar ainda mais responsabilidade. E é isso que nós vimos com a nossa equipe missionária. Eram pessoas que não estavam interessados em receber elogios, interessados em uma posição que as outras poderiam olhar e falar: cara, vocês são missionários? Não estavam interessados nisso. Eles simplesmente estavam servindo. A gente fala, não nas coisas pequenas, nada é pequeno, mas de acordo com a analogia, eles eram fiéis nas coisas pequenas, servindo no ministério infantil, na equipe de louvor, nos diversos lugares. Eu creio que Deus colocou eles no nosso coração para dizer: vocês foram fiéis no pouco, agora eu vou te levar a uma posição de ainda maior responsabilidade. Sei que nosso tempo já está terminando, mas no começo, nossa igreja aqui, nós não vamos sentir muita falta deles, porque vai ser só quarta-feira. Todos os domingos eles vão estar aqui, fazendo a mesma coisa que sempre faz. Vai ser um processo de crescer lá, e logo, logo vai mudar de quarta para os domingos, e aí nós vamos sentir a falta da presença, do trabalho que eles estão faz anos fazendo aqui. E nossa igreja aqui tem que crescer. Nós temos que preencher isso, tá? Isso, quando nós abrimos outras igrejas, sempre dá oportunidade para mais pessoas servir a Deus, sempre, tá? Nós não vamos ver isso como uma coisa difícil, nós vamos ver isso como oportunidade para mais pessoas se entrar nessas posições e fazendo mais, tá? E futuramente vai. Então a igreja, como chama aquelas portas dos bancos que entra e sai? Então a igreja missionária é assim: as pessoas entram, aprendem e saem para fazer, mas tem que ter um grupo bom, importante, dedicado, que permanecem crescendo. Essa igreja continua crescendo, para que essa igreja sempre possa ser aquela igreja que tem condições financeiramente, porque é outra coisa que é importante, e espiritualmente para enviar. O Paulo diz, né, tem que pregar, tem que evangelizar, mas quem vai enviar? Tá? Então nossa igreja tem um grande papel para ter o compromisso de ser aquela igreja que vai enviar e sustentar essas missões. Então, por isso nós temos que assumir isso um compromisso maior do que nós já temos, para continuar, porque Jesus vai voltar logo, né? E nós queremos estar esperando para Ele, mostrando o que nós fizemos com os talentos. A nossa igreja tem muito talento, aumenta todos os dias, né? Então nós vamos ter que prestar contas diante de Deus, de o que nós, Igreja Batista Independente, nesse endereço, o que nós estamos fazendo com os talentos que Ele nos deu, tá? Então essa deve encorajar cada um de nós a fazer mais e crescer mais aqui nesse local, para realmente atingir um nível de compromisso que Deus exige em todos nós. Amém. E só antes de entregar para o Léo, para a gente encerrar, eu espero que vocês entendam que tudo isso está acontecendo não só por causa da equipe missionária, não só por causa da gente, mas é somente possível porque essa igreja, vocês foram fiéis, estão sendo fiéis em contribuir
e orar e participar. Essa igreja nova vai surgir através de vocês, de nós, fazendo a nossa parte. Então, vai chegar o momento em que essa equipe, nós não vamos ver mais todo domingo, mas não vai ser uma divisão, vai ser para multiplicar, e vai deixar um vazio, mas que precisa ser preenchido. Então, pense sobre isso, esse processo. A gente queria fazer isso, esse formato hoje, para vocês entenderem, vocês fazem parte disso, têm feito parte de tudo isso, e se Deus quiser, através da graça deles, nós vamos continuar fazendo isso mais e mais vezes, e vendo mais e mais igrejas sendo plantadas por meio dessa igreja. Interessante é a equipe que foi formada, né, que está atuando na linha de frente, e nós dando salvaguarda a essa linha de frente, são todas as pessoas que são ativas na igreja. E à medida que elas estão se dividindo, até que façam esse movimento todo, vai ficar uma lacuna. Vai faltar aqui? Vai faltar aqui. Mas aquela pessoa que foi fazer esse trabalho, agora ela está lá, e agora falta você. Por que Deus montou uma equipe com pessoas que são superativas, e Deus não deu essa oportunidade àqueles que estão mais tranquilos? Porque não se trata de uma tarefa a se fazer, se trata com quem Deus pode confiar. Quem Deus pode confiar, eu vou entregar isso para você, e eu sei que Ele trabalha, eu sei que vai multiplicar, não vai enterrar. Então se trata da maturidade da igreja. Irmãos, quando o pastor fala sobre que eles oraram, isso é fruto de oração. Quando o pastor também fala sobre a importância de investir financeiramente, tenha maturidade. Isso é uma questão de maturidade. Ok? Assim, há tanta distorção, o compromisso aqui é de servir o reino. Há tanta coisa que as pessoas se envolvem, assumem compromissos que são estéreis, não vão gerar vida. A gente está falando de um compromisso que vai gerar vida, e para a glória de Deus. Amém? Quero agradecer os pastores, quero agradecer de verdade, obrigado pela oportunidade de fazer parte. Em nome de Jesus, uma salva de palmas. Convidar a equipe de louvor. E olha que interessante, todo final de culto, todo final de culto da nossa igreja, nós sempre terminamos com um apelo. Sempre no final de cada mensagem, nós falamos: olha, o altar está aberto para você abrir o seu coração e você desabafar com Deus, e Deus falar com você aqui no altar, sempre. E uma das perguntas que surgiu foi: não vai ter pregação, não vai ter mensagem, e o apelo? Eu vou encerrar como eu comecei hoje. Momento após os louvores, é um momento de Deus falar com a igreja. E por mais que não ocorreu o formato tradicional de um sermão, de verdade eu creio que Deus falou com a igreja. Há uma expressão bíblica que diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. E eu vou fazer o apelo. O altar vai estar aberto, e vai ser diferente, e tão especial quanto os outros, porque necessariamente não é para Deus responder a sua agenda, não é para Deus falar sobre os seus compromissos, mas hoje o apelo vai ser o quanto o coração dessa igreja é sensível a missões. Então hoje vai ser um movimento contrário. O apelo hoje é você se apresentar no altar, se colocando à disposição e falando sim aos compromissos de Deus, falando sim à agenda de Deus, falando sim, Senhor, dessa vez não tem nada a ver sobre mim, é tudo sobre o Senhor. Será triste, mas que seja honesto, ainda que seja triste,
que esse apelo fique vazio. Vai significar, vai ser um retrato da nossa sensibilidade à voz do Espírito, que nos chama a pregar, mas que sejamos francos e verdadeiros. Mas se você está ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração, quero convidar você a abrir em Isaías capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: então ouvi a voz do Senhor. O apelo é para quem ouve essa voz. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse apelo é para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E hoje é uma oportunidade de uma expressão. Sabe quando você diz eu te amo para aquela pessoa que já sabe que você a ama, mas é uma declaração? Então o apelo hoje é uma declaração daquilo que Deus já sabe do nosso coração. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então o louvor vai tocar, as luzes vão se apagar e nós, os pastores vão descer, vamos nos apresentar ao Senhor, respondendo ao compromisso dEle, à agenda dEle. E que seja assim por toda a história da IBNT, em nome do Senhor Jesus. Amém.